Está acontecendo uma treta envolvendo o Leonardo Salles e o Eliseu Rodrigues. E aí o Leonardo Salles postou o áudio de uma ligação, ele gravou uma ligação que teve com o Eliseu Rodrigues e isso deu o que falar. Bom, vamos ver o que está acontecendo aqui nesses áudios, porque aqui colocaram uma contradição sobre o depoimento do Eliseu Rodrigues quando ele tenta aliviar a barra para o Leonardo Salles, meio que, não, ele não é um falso profeta, ele errou, mas não é um falso profeta mesmo errando a profecia. Vamos ver aqui esse áudio, que é de um vídeo, na verdade, e a gente vai comentando. A profecia se cumpriu? Se não se cumpriu, é falso profeta. Isso quem diz é a própria Escritura. Aliás, essa é uma das receitas dadas pelo próprio Deus para que nós pudéssemos discernir quando um profeta fala da parte de Deus ou não. Então, é descrito, inclusive, que todo aquele que falar algo em nome de Deus, e isso que foi dito, que foi falado ou profetizado não se realizar, é esse o grande sinal e a grande evidência de que, de fato, essa pessoa ela é um falso profeta. E na época, inclusive, ela deveria ser apedrejada. A pessoa é chamada de falso profeta porque lançou uma profecia e essa profecia não se cumpriu. Sim, a própria Escritura diz que aquele que lança a profecia, esta não acontecendo, ele sim é um falso profeta. Isso não somos nós que afirmamos. A própria Escritura ela afirma isso. Um outro sinal de que a profecia não veio de Deus, logo o profeta não é de Deus, é que se a profecia afastasse as pessoas de Deus ou fizesse com que elas buscassem caminhos distantes do que Deus realmente estabelece, distante do Evangelho, de alguma forma afastasse as pessoas da verdade, esse profeta e sua profecia, eles eram ambos falsos. Então, quando alguém traz uma profecia e não se cumpre, sim, Eliseu Rodrigues, ela é falsa. Você deveria saber isso, sendo um mestre, sendo um professor. Talvez no seu curso o senhor diga que não, mas a Escritura ela diz que sim. Quando alguém profetiza e não acontece, trata-se, portanto, de um falso profeta. Cumpriu. Se não se cumprir, é falso profeta. O fato de que profetas podem cometer erro em suas profecias está confirmado no Novo Testamento. Ele deveria ter citado o texto bíblico, seria mais interessante, mas isso eu vou analisar em outro vídeo com vocês, para esse aqui não ficar tão comprido. A profecia se cumpriu? Se não se cumprir, é falso profeta. Agora é o seguinte, irmão, se um profeta erra na transmissão de uma profecia e um mestre erra na aplicação de uma palavra, como eu já errei várias vezes, eu sou um falso pregador? Aqui há duas diferenças muito amplas, bem gigantescas, inclusive. O pregador em si, ele pode cometer um erro, um equívoco, dependendo da sua interpretação, já que essa interpretação é muito relativa à pessoa. Nós entendemos e vemos diversas divergências entre reformados e pentecostais. Então, até aí tudo bem. Ninguém vai ser considerado um falso pregador porque ele cometeu um equívoco, um erro teológico a partir de um texto que é até difícil a compreensão. Isso é uma coisa, é o que chamamos de um erro teológico e isso é até aceitável. Claro, dependendo do erro, já passa a ser uma heresia, é diferente. Agora, quando a gente está falando de profecia, de profetas, como na Escritura, os profetas, eles eram homens que Deus os tomava para trazer ou transmitir um recado. Assim, quando um profeta de Deus, de fato, trazia uma profecia, quando ele realmente era um profeta, não havia a chance, não havia a possibilidade dessa profecia fracassar, porque era o próprio Deus quem havia falado, era o próprio Deus quem estava profetizando através deste homem o que ele iria fazer, o que ele iria trazer para o povo que foi destinado a tal profecia. Ou seja, quando um profeta fala que vai acontecer e não acontece, é porque não foi Deus que falou. E quando não é Deus que fala, o profeta é tido como um falso profeta. Isso é a própria Escritura, eu repito, a própria Bíblia diz isso. Que alguém que profetiza e não acontece é falso profeta. Isso é diferente. Uma falsa profecia, sim, identifica o profeta como falso. Se o Leonardo Salles trouxe uma profecia, não aconteceu, ele é um falso profeta. Ou então, o que o povo vai ter que fazer é
criar alguns critérios que são contrários à Bíblia. Na Bíblia nós não temos, por exemplo, estipulado quantas vezes o profeta tem que fracassar para só então ser um falso profeta. Por exemplo, ele tem que trazer 2 profecias que não se cumprem. Não, simplesmente é dito que quando ele profetizar, não acontecer, é um falso profeta. Ou seja, basta que ele fracasse em uma profecia para que ele seja então considerado de fato um falso profeta. Não sei que Bíblia Eliseu Rodrigues leu, mas nessa parte aqui ele está totalmente equivocado. E veja, aqui ele cometeu um erro gravíssimo. E eu não vou chamá-lo de falso profeta por isso, mas pelo menos eu posso dizer que aqui foi uma tremenda heresia o que ele disse. Olha só no que o Caio Modesto postou no Instagram dele. Esse aqui é um vídeo das presepadas do Leonardo Salles. Ele que vai fazer um ateu falar em línguas estranhas e ainda vai adivinhar o nome de uma das pessoas que estavam presentes no culto. Segundo ele, esses são sinais de que realmente ele é um profeta de Deus, um homem poderoso. Vamos conferir aqui. Já bateu falando em línguas? Passado de santo? Nenhum. Olha, aqui eu concordo com ele. Eu também nunca vi um ateu falando em línguas estranhas. Aliás, eu tenho uma grande amiga, que é a Soraya, ela é uma ateia. Soraya, você alguma vez, conta aí pra nós, já falou em línguas estranhas? Eita, rapaz, hein? Para quem não sabe, esse glória, 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 glória aí seria um suposto método para você entrar no manto, para você acessar o reino espiritual, os mistérios ocultos, e assim você poder falar em línguas estranhas. O grande problema é que nós não temos nenhum texto bíblico, nós não temos nenhuma referência, nós não temos nenhum episódio do tipo em que alguém fica repetindo palavras para então falar em línguas estranhas. Então, esse aí é uma atitude totalmente antibíblica. Quando a gente vai falar ou ver na escritura sobre línguas estranhas, é em Atos, e lá não tem ninguém repetindo glória, glória, glória. E aí, após o glória, glória, o rapaz, que seria um ateu, fala em línguas. Esse vídeo do Leonardo Salles é um desrespeito aos próprios pentecostais que acreditam no dom de línguas, uma vez que, para os irmãos pentecostais, é um dom autêntico do Espírito Santo. Então, quando você vê alguém brincando dessa forma, ele falta com respeito aos irmãos e, ao mesmo tempo, como eles acreditam que de fato é um dom de Deus, ele está brincando com Deus. Um ateu falar em línguas estranhas, pela lógica, não faz sentido. Primeiro, ele deveria deixar de ser ateu, crer em Jesus Cristo, se entregar a Cristo como seu Senhor e Salvador, para que assim pudesse ser revestido pelo Espírito Santo e passar então a receber o dom do Espírito, né? Isso seguindo o pensamento ou a linha de interpretação pentecostal, coisa que, pelo que nós vemos, o Leonardo Salles ele não entende absolutamente nada. E a turma aplaudindo esse circo que o Leonardo Salles criou. Chamei o rapaz e falei assim, ó. Mas ainda não terminou. Agora ele vai adivinhar o nome de um participante de um dos cultos. Chamei o rapaz e falei assim, ó. Você é Mateus? Não, seu nome é Mateus? Não, então abre aí Mateus capítulo 1, versículo tal. Aí tava lá, Emanuel, aí ele caiu. Aí o pessoal maldoso cortou o vídeo e botou. Tu é Mateus? Conhece Mateus? Não, então aí a revelação. Não. A graça foi no final. E eu botei de propósito. Você é Mateus? Não. Conhece Mateus? Não. Então abre Mateus. Aí o povo é tão burro que bota assim, ele errou a revelação de chamar o nome de Mateus, mas em 66 livros, em milhares de versículos, eu acertei onde estava o nome dele no versículo. Se você não entendeu, basicamente ele adivinhou o nome do rapaz através de um texto bíblico. O problema é que essa não é uma prova de que realmente Deus fale com ele ou que ele de fato seja um profeta de Deus. Vocês lembram que no livro de Atos é contado o episódio descrito, o relato de que em certo momento Paulo e outros eles vão em uma missão, em uma viagem, eles chegam a um determinado lugar e nesse lugar havia uma mulher ou uma jovem que ela tinha um espírito de adivinhação. Ou seja, ela conseguia adivinhar, prever, acertar coisas
E através desse espírito de adivinhação, ela inclusive trazia muitos lucros para o seu patrão, para o seu senhor. Quando esse espírito ele é expulso dessa moça e ela então é liberta, aí a turma lá que usava essa moça e o espírito para ganhar dinheiro, eles ficam com raiva, inclusive, e tentam agredir os responsáveis pela expulsão daquele espírito, porque agora, sem o espírito de adivinhação, eles não teriam mais lucro. Então veja que Leonardo Salles usa dessa manha ou dessa artimanha para poder autenticar o ministério dele. Essa atitude de adivinhar nome, CPF, placa de carro e tudo mais, isso é um grande indício, uma grande prova, inclusive, de que essa pessoa não está sendo usada por Deus, mas por um espírito de adivinhação. Ou seja, isso não é obra de Deus. Isso eu digo sem medo de blasfemar, que é uma obra satânica e diabólica, já que essa obra de adivinhar, ela foi praticada por uma mulher sob a influência ou controle, o domínio de um espírito maligno. Então, isso não tem absolutamente nada com Deus. Até porque se tivesse realmente algo ligado com Deus, se esse ato de adivinhar ele realmente fosse aprovado por Deus, não seria preciso o apóstolo expulsar esse demônio, esse espírito. Quando ele expulsa é porque de fato é algo reprovável por Deus. Logo, qualquer pessoa que traz esse ministério de adivinhação, de revelar nome, CPF, etc., é logo, obviamente, reprovado pela Escritura, portanto, não tem ligação alguma com Deus, pelo contrário, ele é totalmente reprovado pelo próprio Deus. Um abraço, eu vou ficando por aqui.